Oi, o meu nome é Roberta, eu sou estudante de História da Universidade Federal de Santa Maria e nesse vídeo eu vou estar falando sobre representatividade nas redes sociais, mais especificamente sobre influenciadores digitais e estar trazendo um pouco da questão, enfim, da negritude nesses espaços, pessoas negras ocupando esses espaços, enfim, e tá falando também um pouco dessas novas formas de comunicação que a gente, vamos dizer, ainda está se iniciando. Então, para começar, é sempre sendo uma das bom pessoas, falando né, que da lista por conta influencers da invenção, digamos assim, da vocês, internet, é a forma da a gente Camila estar Lucas. se A Camila comunicando, Lucas enfim, é uma tem se blogueira modificado que ao longo vai desses ter um períodos, conteúdo digamos, mais voltado para o humor também, especificamente né? ali do Enfim, ela final vai dos anos fazendo 90 também tutorial de até maquiagem, ela também é bem a famosa nossa por tudo virar contemporaneidade, né? dancinha Os do dias TikTok atuais que a dela. gente vive Enfim, ela é e bastante tal. conhecida e Muita é coisa uma mudou, pessoa desde que somente o eu uso acho que vale a de um pena, porque ela tem uma e-mail para energia muito legal. fins É isso. mais E de também, né, vai lembrando trabalho que até a o gente uso ter da o máscara aqui é muito Orkut importante e agora a agora gente que a tem gente está, né, Instagram, um YouTube, país iniciando a Twitter, enfim, vacinação, é a hora da essas gente estar formas de reforçando, comunicação né, digital enfim, esses foram tendo um cuidados, né, como avanço o uso da e máscara, eu acho evitar bacana aglomerações tá trazendo e para esse a tipo gente sair dessa, de né, da melhor forma conteúdo para possível, debate, porque pois as são pessoas coisas do nosso tempo e já eu foram a acho que é óbito por muito causa dessa importante a gente sempre doença estar tentando e entender de uma forma, vamos fazer o vamos possível dizer, para, melhor e mais né, esclarecida os amenizar, processos enfim, nos essas quais perdas a gente está e a envolvido gente enquanto pessoas, enquanto sociedade tenha e um ano que seja enquanto, um pouquinho né, melhor, a enfim, humanidade como um todo. vai Bom, vir agora como eu um tinha dito no início do pós-pandemia vídeo, e a gente eu vou tá estar saudável focando e então a nossa poder conversa, né, nessas tá novas curtindo o que formas de espera pra gente. comunicação em É plataformas isso. de mídia digital. Eu vou estar falando mais especificamente do Instagram e do YouTube e tá falando, né, tanto das pessoas que consomem, né, os conteúdos que são gerados nessas plataformas, enfim, como as pessoas que fazem, produzem esses conteúdos, né, enfim, fazem suas postagens, buscam o engajamento, né, que são os inscritos, os likes, para ter uma divulgação, né, do seu conteúdo. Afinal, essa às vezes é a forma de trabalho, né, que essas pessoas têm, né, ou vamos dizer, o seu sustento, enfim, e é interessante a gente estar pensando, né, quais são os intuitos dessas pessoas, enfim, conteúdo gerado, bem como a representatividade, né, pois moramos no Brasil, um país que tem maioria da população negra, ver se as pessoas negras de fato estão ocupando esses espaços, enfim, por mais que aqui no Brasil o acesso à internet ainda seja algo de pessoas que tenham um certo privilégio, né, tenham um smartphone, um computador com internet, enfim, para ter acesso, né, de fato a esses conteúdos que estão aí na internet. Bom, o influenciador digital, o influencer, né, como muitas vezes são chamadas essas pessoas, são pessoas que surgiram desse meio, né, da internet, das plataformas de mídia digital, enfim, acho que em um primeiro momento a gente pode colocar o YouTube, né, como a plataforma que vai ser o espaço, né, onde essas pessoas vão estar se mostrando, enfim, e a criação de conteúdos ela é bastante variada nesses locais e pode ser desde dicas para o seu dia a dia, como um canal que é dedicado somente à culinária ou somente a debate político, filosofia, bem como está trazendo tutoriais, seja para você estar fazendo algum produto mais sustentável na sua casa ou mesmo tutorial de maquiagem. Para estar falando um pouco da comunicação, né, enfim, e como que isso pode ser talvez pensado, né, de uma forma como se dá, né, nesses espaços das plataformas de mídia digital. É interessante, né, tá pensando na figura dessa pessoa que produz os conteúdos, né, enfim, e tá fazendo propaganda quase de si mesma ali para
ter os seus inscritos, ter os seus vídeos divulgados, o seu canal conhecido, enfim, e ter o engajamento que ela almeja, né, e que é importante para essas pessoas, no fato de como elas trabalharem com isso, elas conseguirem, enfim, a monetização, digamos assim, que é fornecida por essas plataformas de mídia digital, né? A partir disso, dos conteúdos serem muito vistos, enfim, terem uma relevância dentro daquele espaço. Então, os influencers, eles vão ter, né, um papel importante e de uma responsabilidade que às vezes talvez não é pensada pela gente de como que eles podem estar atuando enfim, em questões do nosso próprio, vamos dizer assim, psicológico, seja por uma identificação com aquelas pessoas, né? A maneira dessa pessoa se portar, dela se vestir, o assunto que ela aborda, se nos agrada. É legal sempre estar pensando que esse tipo de comunicação ele trouxe talvez uma possível aproximação que antes a internet talvez não trazia. Enfim, ou a própria televisão, que é um espaço, digamos, mais formalizado de comunicação. A comunicação e a maneira como geralmente os influencers eles vão estar trazendo seus conteúdos, ela é mais desprendida, né, dessa formalidade, enfim, realmente dá a ideia de que essa pessoa talvez seja mais próxima da gente por não estar falando de uma maneira tão complicada, enfim, termos gostos afins, isso talvez fica mais claro em alguns vídeos de algumas pessoas. E é essa mesma proposta que essas plataformas têm, é a forma que os influencers usam para se comunicar e tal, por conta disso, de estar tentando buscar o nosso engajamento, o reconhecimento, enfim, para a gente estar dando like, compartilhando o vídeo e fazer parte, digamos assim, dos seus seguidores, de fato. Então, como pessoas que consomem, né, que geralmente é a grande maioria, né, de quem está dentro dessas plataformas digitais são pessoas que consomem conteúdos, enfim, o consumidor aqui é interessante ele estar em, vamos dizer, em alerta talvez acerca de alguns aspectos, né, que essa relação que é estabelecida, né, pelo influencer com a gente, né, que consome, né, mídia digital, ela pode estar exercendo na nossa vida, seja em processo do nosso conhecimento pessoal, enfim, mudança de opinião, ou talvez ficar sabendo de algo que a gente não sabia antes. É algo que é bem cultural, enfim, e está dentro do que a gente pode caracterizar como novas formas de socialização, né? Enfim, uma forma mais modernizada de socialização, mais virtual, mas que ao mesmo tempo não é tão fácil a gente fazer uma separação do mundo real e somente dizer que aquilo é virtual porque está na internet, porque muitas vezes o conteúdo que a gente consome ele está ligado a estar refletindo alguma realidade que a gente vive ou que a gente sabe que existe, enfim, e é isso mesmo, talvez conhecendo realidades diferentes, enfim, pessoas diferentes e tá tendo essa exposição, digamos, à vida do outro, né? No caso, quem consome está recebendo um pouquinho da vida da pessoa que produz o conteúdo digital, né? O influencer. Parando então para fazer uma breve fala sobre representatividade, então, dentro desses espaços, é interessante pensar quais pessoas que nas nossas redes sociais a gente costuma estar seguindo, estar consumindo, estar compartilhando conteúdo, estar dando like, estar indicando para amigos. Essas pessoas, elas estão dentro do que a sociedade de fato representa, digamos assim, essas pessoas são pessoas, digamos, do nosso cotidiano ou são
geral, pessoas que vão ser de uma elite, pessoas brancas que têm um estilo de vida de riqueza, de abundância e que vão estar dentro de padrões de beleza que são ensinados para nós, que são os padrões, digamos assim, mais aceitos do que deve ser consumido e de fato curtido pelas pessoas. Essas pessoas são de cor diferente do que branca, essas pessoas são, enfim, como que isso funciona pra gente? Agora, nesse momento, se você ainda não pensou mais ou menos nisso, de como que isso tá nas suas redes sociais, dá uma pausa no vídeo, abre aí as suas redes sociais, enfim, dá uma checada rápida, enfim, na maioria das pessoas que você segue e vê se elas estão se enquadrando em algum estereótipo, vamos dizer assim, mais marcado desses que eu falei, enfim, se elas vão ser, em sua maioria, pessoas brancas, pessoas que vão ter um poder aquisitivo maior, que vão estar nessa realidade mais ligada a uma vida de abundância, enfim, ostentação, se vão ser pessoas que vão se enquadrar nos padrões de beleza que a gente sabe da sociedade, são pessoas magras ou que vão ter um estilo de vida muito saudável e vão tentar vender isso de alguma forma para nós. Enfim, essas questõezinhas, enfim, que eu acho interessante a gente estar pensando. Pois é, além da gente poder estar pensando nesse tipo de relação, os conteúdos que a gente consome também, por conta da rede social, as plataformas de mídia digitais, a gente ter um uso delas voltado para coisas que são talvez bastante pessoais nossas, enfim, no sentido de o tipo de humor que a gente gosta, o tipo de conteúdo que a gente vai estar consumindo talvez de moda, talvez de esportes, dos nossos gostos pessoais, sabem? Enfim, porque nessas plataformas, de alguma forma, a gente está tentando buscar consumir coisas que agradem a gente, porque é algo quase que natural, né? Por conta do apelo visual, digamos assim, que a maioria desses conteúdos vão ter. Então, tem imagens agradáveis, pessoas que quando a gente olha, a gente sente um agrado de alguma forma, enfim, bem por isso, por questão de identificação com o estilo da pessoa, o que ela veste, a maneira que ela fala, do que ela fala. Enfim, isso é algo presente e é algo que a gente busca enquanto consumidores, enfim, nas plataformas de mídia digital. Então, trabalhando nessa ideia, enfim, de gostos pessoais, junto com o que pode ser talvez conduzido de uma forma não tão direta pela gente, a questão da representatividade das pessoas pretas nesses espaços, eu acho que é algo interessante da gente falar por conta de que as pessoas pretas elas têm que estar em todos os espaços e a gente tem que achar isso normal. Não pode ser, não, aqui essa é a blogueira negra que eu sigo, ou esse aqui é o influencer negro que eu assisto. Enfim, e não apenas consumir essas pessoas por elas falarem de assuntos que são talvez mais ligados a questões que são mais importantes talvez para as pessoas pretas, como o racismo, enfim, e tudo que vem junto com ele, de condutas preconceituosas acerca da raça. Mas também entender que essas pessoas pretas, elas podem exercer uma potência de comunicação, de saber em qualquer área e que elas estão aí, mas às vezes por conta de divulgação, por conta de não ter tanto engajamento e por conta disso, desse condicionamento que talvez a gente tenha, enfim, de estar seguindo pessoas que não são parte, enfim, do povo preto, essas pessoas talvez passem despercebidas por nós, enfim.
Há também uma questão que na internet há um debate bastante atual, por isso que eu acho interessante trazer essa temática, enfim, para a gente estar entendendo como essas novas formas de comunicação podem estar sendo estabelecidas, enfim, e como que a gente pode estar nesses espaços tentando usar eles da melhor forma possível para ter uma experiência bacana, enfim, na internet. Como esses conteúdos são ofertados para nós, como a programação desses locais digitais é feita para estar fazendo oferta de canal X ou de canal Y, enfim. Nesse sentido, eu acho importante falar dos algoritmos. Os algoritmos, eu não entendo muito de programação, mas os algoritmos eles são basicamente alguns códigos que essas plataformas de mídia digitais se valem para estar gerando, enfim, a comunicação desses conteúdos que são considerados mais relevantes por conta de número de likes, inscritos, gosteios, compartilhamentos. E em sua maioria, esses conteúdos refletem o que eu estava falando, por isso que é um debate bastante atual, no sentido de eu estar dizendo que esses conteúdos, enfim, e as pessoas que vão chegar mais a nós quando estivermos consumindo conteúdo de mídias digitais são pessoas brancas de classe social mais elevada e que vão estar, enfim, de alguma forma tentando vender aquele estilo de vida para nós. E isso é um pouco problemático, eu acho, porque se os algoritmos, a programação desses espaços está beneficiando essas pessoas brancas, a gente tem que estar atenta, enfim, e atentos, né, a como esse espaço ele é gerenciado e talvez estar reclamando também que deve haver uma democracia, né, e um espaço de divulgação mais igualitário, mesmo por conta dessa questão das visualizações, enfim, eu acho que quando algo que é programado para beneficiar pessoas brancas, de alguma forma, isso tá sendo de uma conduta que tem um cunho racista. Então, dessa forma, eu vou estar aqui fazendo indicação para vocês de alguns influencers negros e negras que eu acho interessantes e que, como eu falava, eles vão estar trazendo conteúdos que não são apenas relacionados a questões mais raciais, enfim, mas que podem estar abordando outros temas, enfim, estar fazendo que as pessoas, não só pretas, mas como todas, deveriam fazer, que é fazer o que elas gostam, o que elas, enfim, acham que são potentes para estar fazendo, mostrando dentro do que elas têm como conhecimento, enfim, para estar gerando conteúdos maravilhosos aí pra gente nessas plataformas digitais. Lembrando que esses influencers que eu vou estar indicando agora, essa lista de 6 influencers, eles têm conteúdos, todos eles, até onde eu vi, no Instagram e alguns também fazem uso da plataforma do YouTube também. Então, a gente vai ter, né, enfim, dentro dessa lista, eu vou começar falando do Jones Manuel. O Jones, ele é um historiador. Ele faz um conteúdo que é mais voltado para política, né, história, sociologia, é um papo mais sério, enfim, que vai estar trazendo questões mais científicas, mas que é bastante interessante, pois ele fala não somente do passado, enfim, de questões do passado, mas também questões atuais, enfim, e eu acho que ele é bastante didático, enfim, acho que vale a pena conferir o canal dele no YouTube, enfim, seguir ele no Instagram, porque ele é uma pessoa que tem um conhecimento, digamos assim, que é bastante interessante da gente escutar. Aí então a gente vai ter a Nathalie Neri também, que ela é uma blogueira. Eu não sei se a Nathalie Neri ela tem canal no YouTube, mas eu sei que ela tem Instagram, e no Instagram dela, a Nathalie Neri ela é uma blogueira que faz aquele estilo
de vida mais saudável, enfim, ela vai estar trazendo dicas, enfim, para ter uma vida mais saudável, mais sustentável, como umas receitas de comidas veganas maravilhosas, bem como tá trabalhando essa questão do lixo, enfim, na ideia da sustentabilidade. Ela também traz conteúdos relacionados ao estilo de vida dela, enfim, e fala de alguns assuntos mais gerais. É uma blogueira bastante interessante que a gente está conhecendo. Então, tem também a Nath Finanças, a Natália Rodrigues, ela é uma influencer que ela vai estar trazendo um conteúdo que é mais voltado a uma educação financeira para pessoas de baixa renda. O interessante do conteúdo na Natália é bem esse, porque a gente sabe que muitas vezes esse papo de economia, enfim, de finanças, a gente cria uma aversão ou talvez uma falta de interesse por conta de ser algo que trabalha com um dinheiro que talvez a gente não tenha, ou só fala de grandes fortunas, enfim, de valores, digamos assim, que são meio irreais e que acaba não fazendo muito sentido pra gente. Aí a Nath, ela vai estar trazendo, né, enfim, dicas básicasinhas, assim, coisas bem pontuais e didáticas, né, de uma forma bastante bem humorada, enfim, pra gente tá poupando um pouquinho de dinheiro, enfim, ou tá mudando alguns hábitos, maus hábitos, né, que a gente pode estar fazendo com o uso do nosso dinheiro, né, que a gente sabe que não é fácil de estar conseguindo, enfim, e que tem que batalhar bastante para conseguir ele. É um canal bastante interessante e eu acho que, inclusive, necessário. A Preta Araújo. A Preta Araújo, ela é uma blogueira, né, que ela vai ter canal no YouTube, enfim, e Instagram, onde ela vai estar trazendo o conteúdo dela que fala sobre amor, sexualidade, relacionamentos, né, enfim, bem como machismo, de uma forma bem humorada e debochada. E esse é o jeito que ela se comunica, né, bem traz esse humor, digamos assim, com mais sátira, enfim. Ela faz tutoriais de maquiagem enquanto está debatendo alguns assuntos. Eu acho ela bem divertida nesse sentido. Acho que vale muito a pena estar dando uma olhada no conteúdo dessa mina muito foda. Por último, né, o Spartacus Santiago, que ele vai ser um influencer que ele fala de cultura pop no geral, assim, digamos, os últimos álbuns de música que estão saindo, enfim, tendências de moda, bem como assuntos da sociedade, né, enfim, o que está acontecendo com os famosos ou não, é bem aquele negócio pontual, talvez uma revista de fofoca jovem, alguma coisa assim, mas que é um conteúdo divertido. Ele fala com isso trazendo questões de diversidade, de raça, e ele tem uma forma de comunicação que eu acho que é bem cativante. Eu acho que o conteúdo do Spartacus ele é variado e é interessante por conta disso. Ele tem bastante, ele fala sobre vários assuntos assim mais atuais mesmo. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenha sido útil de alguma forma para estar pensando nessas questões da representação, enfim, o significado e importância que os influencers digitais têm na comunicação com a gente, enfim, nós como consumidores, como podemos estar recebendo essas informações e tal, e sabendo o intuito dessas informações que a gente recebe e das próprias plataformas de mídias sociais com a gente, bem como tá ligada nessas condutas que a internet pode ter, enfim, de estar fazendo beneficiamento para mostrar algum tipo de pessoa e não outro. E não se esqueçam de dar uma conferida no conteúdo desses influencers negros e negras que eu indiquei aí, porque valem a pena. Tchau! Eu acabei esquecendo uma das pessoas, né, da lista, enfim, dos influencers que eu trouxe aqui nesse vídeo para vocês, e é a Camila de Lucas. A Camila de Lucas é uma blogueira que vai ter um conteúdo voltado para o humor também, né? Enfim, ela vai estar fazendo também tutoriais de maquiagem, ela também é bem famosa por ter os virais de dancinha do TikTok dela.
enfim, ela é bastante conhecida e é uma pessoa que eu acho que vale a pena porque ela tem uma energia muito legal. Enfim, é isso. E também, né, tá lembrando que o uso da máscara aqui é muito importante e agora que a gente está, né, aqui no país iniciando a vacinação, é a hora da gente estar reforçando, né, enfim, esses cuidados, né, como o uso da máscara, evitar aglomerações e para a gente sair dessa, né, da melhor forma possível, porque muitas pessoas já foram a óbito por causa dessa doença e vamos fazer o possível para, né, tentar amenizar, enfim, essas perdas e que a gente tenha um ano que seja um pouquinho melhor, enfim, para vir agora um pós-pandemia e a gente tá saudável e poder tá curtindo o que o futuro espera pra gente. É isso.